Festa junina na igreja. Pode ou não pode? Será que é só uma cultura mesmo? Ou será que tem algo mais profundo que as pessoas ignoram? Vamos tratar desse assunto no vídeo de hoje. Então pegue a sua Bíblia e vamos ter um papo reto. Fala comigo, sobrevivente do Apocalipse. Seja muito bem-vindo ao Papo Reto Cristão. Eu sou Vitor Lopes, estudante de teologia com foco em apologética. Então, é correto cristão participar de festa junina? Bem, eu preciso frisar aqui que respeito todas as opiniões contrárias. Isso é saudável e maravilhoso para o nosso aprendizado. Porém, mesmo respeitando, não quer dizer que eu concorde. Alguém pode me dizer que é crente e gosta de beber bebidas alcoólicas constantemente, sem se preocupar com nada, ou fumar compulsivamente. Vou respeitar, vou amar da mesma maneira. Porém, biblicamente, jamais vou concordar com esses vícios destruidores. Alguém pode me dizer que é crente e é homossexual. Eu vou respeitar, vou amar da mesma maneira. Porém, aos olhos de Deus, isso é abominável e também jamais vou concordar com essa prática. Nós vamos aprendendo, melhorando, caindo, levantando, enfim. Assim, vamos tentando melhorar como verdadeiros cristãos. Dito isso, deixando claro isso, e o crente? E as festas de São João? A festa junina é uma das festas extremamente culturais em nosso Brasil. E todo ano surge essa mesma polêmica, principalmente por causa da sua associação clara e sem discussão com elementos religiosos. Eu já participei sim anteriormente de festas juninas, inclusive já convertido, e antes de começar a estudar a palavra. Por mais que seus adeptos, seus simpatizantes, seus defensores não admitam, é impossível negar que elas têm um pano de fundo religioso. Até porque, tradicionalmente, as festas juninas estão associadas ao apego e devoção a santos. E os santos, na cultura católica romana brasileira, são aqueles que as pessoas apelam para obter bênçãos, aqueles que as pessoas adoram, veneram, pagam promessas, rezam e tudo mais. São aqueles que as pessoas atribuem glórias e milagres que nunca foram feitos por eles. E isso é detestável ao Senhor. Aquilo que as festas juninas representam, por estarem atreladas aos dias dos santos, querendo ou não, elas não combinam com a fé de quem se diz cristão. E só esse pequeno ponto já deveria ser uma razão forte o suficiente para um seguidor de Cristo não se associar com coisas que têm esse pano de fundo secreto. E também as comidas típicas, que na grande maioria, não todas, mas na grande maioria das vezes, são consagradas aos santos. Inclusive, Paulo nos deixou uma orientação bíblica muito importante quando ele falou de carne sacrificada a ídolos, principalmente em 1 Coríntios 4, do versículo 4 ao 13. Uma das orientações de Paulo é que comer a carne em si não é pecaminoso, mas sim a participação na festividade na qual essas carnes eram oferecidas, eram sacrificadas. Em outras palavras, no texto, Paulo diz que a gente não deveria comungar dessas coisas. Assim, a carne vem do Senhor. A comida é uma dádiva e vem do Senhor. A manifestação artística, como a dança, por exemplo, desde que não seja sensual, está tranquilo. Porém, eu repito, o que eu quero dizer é que a estrutura representa uma associação com crenças. E por causa disso, Paulo orientou as pessoas de Corinto que não participassem das festas onde essas carnes eram sacrificadas. Embora ele não proibisse comer essa carne em casa, contanto que isso não gerasse um problema de consciência, tanto da sua consciência quanto de outra pessoa. Mas aí, como nós somos teimosos, alguém pode dizer: eu acho que isso é muito cultural. Não entendo que tenha qualquer vínculo religioso. Então, eu gostaria de explicar que em outras culturas, como a dos Estados Unidos, por exemplo, onde tem o Halloween, muitas pessoas enxergam também o Halloween como algo meramente cultural, assim como as festas juninas. A questão que eu quero expor é que quando culturas têm manifestações artísticas, como por exemplo o carnaval no Brasil, as pessoas dão certas desculpas, como por exemplo,
Eu não estou indo lá para celebrar a festa da carne. Estou indo lá porque gosto de estar com os meus amigos e tal. Vou lá só para me alegrar, para curtir. É um lugar bem sossegado e tudo mais. São argumentos clássicos que muitas pessoas usam, mas dar esse tipo de desculpa é dizer que se associar com alguma coisa porque ela é cultural não é mal. Então surge a famosa frase venenosa: não tem nada a ver. Então, com toda a humildade e amor, deixa eu explicar algo precioso e sério. Culturas nunca são moralmente neutras. Culturas têm expressões que mostram ou evidenciam conformidade ou falta de conformidade com relação às leis de Deus. Como, por exemplo, a cultura do tal jeitinho brasileiro. Quando você menciona ou usa dessa cultura conforme a criatividade, a inteligência e sabedoria para agir em algo para o bem, isso é bom. Mas quando isso é usado como forma de burlar regras ou vestir uma mentira com uma fantasia de verdade, isso não é bom, isso é imoral. Ou seja, toda cultura tem aspectos que podem ser moralmente aprováveis ou moralmente reprováveis a Deus. E é a mesma coisa com as festividades. Eu não vou nem entrar no mérito dos elementos usados nas festas juninas e seus significados, mas temos que analisar as culturas sempre com um referencial bíblico de ser moralmente aprovável ou reprovável. Devemos ter cuidado com a raiz do não tem nada a ver. Cuidado também com associações que, por mais que pareçam não ter vínculo religioso, geram escândalos em outras pessoas. Paulo disse que você deve se privar de certos privilégios quando isso for ferir a consciência de alguém, por causa da sua participação nesse tal privilégio. Mas o que seria fazer tudo, comer e beber para a glória de Deus? Isso se trata de me preocupar inclusive com as pessoas que podem ser fragilizadas com a minha atitude. O cristão é capaz de se privar de certas coisas que muitas vezes são até gostosas, mas por causa do contexto talvez sejam impróprias. Assim também, na teoria, o cristão se preocupa com o próximo mais do que se preocupa com a sua própria diversão. Existem muitas outras coisas erradas e pecaminosas que praticamos sem conhecimento, por ignorância, inocência ou até mesmo porque queremos praticar mesmo sabendo que estão erradas. Mas a ignorância ou a inocência não é desculpa para continuar errando. O conhecimento está aí para o alcance de todos. Quem quiser melhorar não tem desculpas nos dias de hoje. O problema maior é quando você sabe que pode existir uma verdade além da sua e não vai estudar ou confirmar com medo de que você tenha que mudar os seus rumos. Olha, preste muita atenção nisso aqui agora. Deus é exigente. O Evangelho é exigente. Ele não é difícil porque exige muito. Ele é difícil porque exige tudo. Deus não está disputando um lugar no pódio. Ou ele é o Senhor, ou ele não está no pódio. Deus é radical. Caminhar com Deus é radical. Isso tem que fazer sentido para o cristão. Se não faz sentido para você, ok. Se você não quer que faça sentido, ok. Então tem que procurar outra coisa, outra fé, ou outro apego que faça suas vontades. Mas no cristianismo, Deus exige tudo. Por quê? Porque ele entregou tudo. Ele entregou o seu filho, um pai que entregou seu filho único por um propósito. Ele não está de brincadeira, ele não está brincando. Ou é tudo ou é nada. Para te salvar, para salvar a tua alma, ele entregou tudo. Eu e você temos que entender que esse é o chamado do cristão. O que mais me preocupa não é a festa em si, mas a facilidade com que muitos cristãos se acomodam no mundo e esquecem do Senhor. Se isso é cultura, ou se tem um peso espiritual por trás, você já sabe a resposta. A questão é, você quer agradar a Deus ou quer agradar a si mesmo? Se esse vídeo abriu seus olhos, já deixe o seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Temos vídeos novos toda sexta-feira às 19 horas. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, jamais sacrifique a verdade no altar da paz. Tchau!